Seja bem-vindo a mais um Direito na Prática, o seu encontro semanal com informações jurídicas de qualidade. No programa de hoje você confere um bate-papo com o especialista Marcelo Alvarenga sobre startups. Você sabe como é que funciona esse tipo de iniciativa empreendedora? E mais, vamos falar sobre a prescrição na execução fiscal. Lembrando que a execução fiscal é a forma que o poder público tem de cobrar a dívida do cidadão. Agora, no Direito na Prática. Eu converso com o Dr. Marcelo Alvarenga, especialista em Direito Empresarial, que vai nos trazer umas informações sobre startups. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Obrigado você pelo convite, Patrícia. É uma honra participar do seu programa. Doutor, o que são startups? Bom, Patrícia, startup é um conceito, né? Surgiu com os Estados Unidos, onde empresas nasciam e rapidamente alcançavam um patamar de sucesso. Eram empresas que cresciam muito rapidamente. Essas empresas de volume, né? Nasciam embrionárias e rapidamente atingiam um sucesso muito grande, foram chamadas as startups. Elas têm que ter alguma ligação com a evolução tecnológica? Necessariamente não, mas surgiu basicamente naquelas empresas ali no Vale do Silício, na geração Microsoft, Apple, né? Mas necessariamente não estão ligadas à tecnologia. Hoje o conceito de uma startup está ligado mais à inovação. Doutor, dentro desse conceito de startups, o senhor pode trazer para o dia a dia da gente, do telespectador, um exemplo de startup? Bom, vamos falar um pouco lá no passado, né? Uma empresa como a Apple surgiu numa garagem e hoje é o que é. Um Facebook surgiu dentro de uma academia, dentro de uma universidade, num quarto de um aluno de uma universidade, hoje é o que é. Mas não só essas não. Por exemplo, esses aplicativos hoje que tratam de mobilidade urbana, né? Esses aplicativos de automóveis, isso tudo a gente pode considerar como startups. Essas empresas, então denominadas startups, não é só no início da vida útil da empresa, não. Durante o longo da vida ela continua sendo nominada startups, mesmo já mudando o foco? Necessariamente não. O conceito startup é do iniciante, mas é um iniciante com muito potencial. Depois de grande vai seguir aí. Como são ideias que precisam de ter capital para seguir em frente? Como que esses inovadores, esses empreendedores, eles conseguem ter o capital para seguir em frente com a empresa? Patrícia, essa realidade do Brasil é muito difícil. Empreender no Brasil é muito difícil. Nós temos na faculdade, na academia, excelentes ideias, mas o empresário brasileiro ainda não tem o hábito de buscar essas ideias e investir nessas pessoas com essas boas ideias. Isso no exterior acontece muito mais rapidamente. Nós vemos a iniciativa privada interagindo com as escolas, com as faculdades, com as universidades. Aqui no Brasil ainda é pouco, mas está melhorando. As startups também têm o objetivo de solucionar algum tipo de problema, não é isso? Como é que elas chegam até o grande empresário para solucionar esse problema? Bom, essa é a essência dessas novas empresas. Surgem para resolver problemas. Muitas das vezes os problemas existem e a gente ainda não percebeu que eles estão aí, né? As grandes empresas, nos seus business, nos seus negócios, eles se deparam com problemas e fazem uma convocação. Algumas empresas já fazem na forma de editais e chamam esses jovens iniciantes, essas empresas iniciantes, para que proponham soluções. As melhores soluções, as soluções mais viáveis recebem investimentos. E aí a gente diz que segue em frente. E o direito, ele está preparado para acompanhar esses empreendedores? Patrícia, na minha avaliação, não. Essa é realmente a questão que mais nos desafia, né? Nós temos aí hoje uma realidade, que são os aplicativos de automóveis, né? Os aplicativos como Uber, Cabify e tudo mais. E o direito não está preparado para regrar
essa relação. São modelos de negócios muito novos, não é? E nós começamos a derrapar. Nós estamos vendo o motorista de um aplicativo desse buscando relação trabalhista, buscando vínculo empregatício com aquela empresa que só intermediou. Então, assim, a gente não está preparado para isso. Aqui na Grande Vitória, nós temos um exemplo dessas empresas de bicicletas e patinetes, né? Virou uma febre. Já estão espalhadas aí pela cidade, pelos municípios da Grande Vitória. Já se começa a falar em regulamentação. A gente não tem uma regra para isso. Agora saiu na mídia há pouco tempo a tributação do motorista de aplicativo. Então, assim, o direito ainda está muito incipiente. Na verdade, o direito espera acontecer para depois regrar. Não regra e acontece, até porque não tem como o direito imaginar o que vai acontecer no futuro, né? É verdade, né? Historicamente, o direito está sempre um passo atrás da evolução da sociedade como um todo. O que está acontecendo é que essa evolução está num ritmo tão frenético que a gente está ficando um pouquinho atrás, mais do que o que historicamente sempre foi. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos hoje, no mundo, diversos institutos de pesquisa desenvolvendo a tecnologia do carro autônomo. O que é o carro autônomo? É um veículo robótico que ele tem a capacidade de se deslocar sozinho na via, independente do condutor. Pense bem, o nosso direito brasileiro não permite nem que um ser humano não habilitado possa conduzir o veículo, quanto mais um veículo sem um ser humano atrás do volante. Eu gostei disso, hein? Quem sabe a gente consegue fazer uma explanação sobre esse carro. Então, aí eu digo, nós temos aqui em Vitória, na UFES, né, na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, um exemplo de um projeto desse. É um dos carros mais modernos no mundo, que se rivaliza em tecnologia com carros de Google, de Uber, de Tesla, não é? E como que a gente faz até para testar esse veículo, se eu não posso colocá-lo no trânsito, eu não tenho regras para isso, né? Então a gente começa a pensar, eu estou desenvolvendo uma tecnologia tão avançada e quando que o direito vai alcançar essa tecnologia a ponto de eu poder utilizá-la no dia a dia? E com relação aos deveres tributários, as startups e as outras empresas normais, elas têm os mesmos deveres? Sim, esse rótulo de startup, ele não afasta a condição de uma empresa, seja ela uma empresa de sociedade limitada, uma EIRELI, uma SA, não importa. O rótulo de startup não se confunde com a realidade, vamos dizer assim, da legalização da empresa. Doutor, e com relação às leis trabalhistas, elas também existem nas startups? Sim, essa relação de trabalho, ela, como se trata de empresas muito informais, né, o que rege ali é uma relação muito próxima, muito informal, muitas das vezes não se observa o rigorismo das leis trabalhistas, mas logo que começa a ter um êxito, logo que começa a ganhar corpo essa ideia, quando essa empresa se materializa, ela precisará seguir as regras. Doutor, nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando sobre startups. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta conversando sobre startups com o Dr. Marcelo Alvarenga, especialista em direito empresarial. Doutor, nós comentamos sobre a CLT. E existem outras formas de relação empregatícia nas startups? Patrícia, essas empresas começam muito pequenas, normalmente sem empregados. O trabalho é todo realizado pelos seus próprios sócios, né?
E aí a gente tem que fazer uma observação importante nessa relação de sócios. Quando se começa uma empresa, não se imagina o que ela tem de potencial, até onde ela pode chegar. E muitos começam na informalidade ou com contratos mal formados, sem uma orientação jurídica adequada, e isso lá na frente a gente começa a ter problemas sérios. E dentro desses problemas aí, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente qual é o grande problema, qual a grande questão enfrentada pelas startups atualmente. Olha, principalmente nessa questão societária, né? Existem fundos de investimento que aportam dinheiro significativo nessas empresas, quando encontram empresas com potencial, claro, né? E a formação desses contratos exige muita atenção, né? Normalmente são jovens empreendedores que estão iniciando, não têm experiência, tem experiência naquele objeto da empresa, mas não tem experiência em ser empresários, né? Eles têm a teoria, eles não têm a prática, não é isso? E a gente sabe que empreender com segurança exige um preparo, não é? Então é onde que eu tenho observado muitos conflitos gerados após o sucesso da empresa. No início tudo é aceitável, porém quando a empresa atinge um grau de sucesso, um tamanho, um determinado patamar, a gente começa a viver conflitos entre sócios. Quais conflitos? Participação societária, responsabilidade de um e de outro, a maior participação de um, quem colaborou mais para o sucesso e a remuneração dos sócios, coisas nessa área aí. Esses conflitos partem também dos investidores que se tornam sócios? Sim. Tem que se ter muito cuidado com a questão de receber um sócio investidor, porque o sócio investidor ele quer retorno, ele quer lucro, ele não está compartilhando o sonho, ele quer o sucesso da empresa para ter o retorno do investimento. Doutor, e para que essa empresa, essa startup que está surgindo agora tenha sucesso, qual é o conselho que o senhor dá para o jovem que está com a cabeça fervilhando? Bom, primeiro buscar informação, né? Se cercar de conhecimento, porque empreender no Brasil não é fácil. Não basta ter só uma boa ideia, é preciso ter planejamento, é preciso ter suporte, né? Nós temos aqui no Brasil órgãos que fomentam o empreendedorismo. Aqui no estado do Espírito Santo nós temos o Sebrae, nós temos a Aderes, são 2 órgãos que têm linhas voltadas para startups, né? Que orientam e que trazem esse conhecimento básico necessário para quem quer empreender. Doutor, muito obrigada. Realmente o termo startup é um termo que muitas pessoas têm dúvidas e agora, com essas suas explicações, as pessoas começaram a entender do que se trata. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Direito na Prática. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Você sabe se você tem direito à prescrição por dívidas tributárias? Pois bem, essa e outras dúvidas nós vamos tirar agora com o Dr. Gerson de Souza, especialista em direito tributário. Doutor, o senhor que é especialista em direito tributário, poderia nos dizer o que acontece com um contribuinte que não efetua o pagamento dos seus impostos? Primeira coisa, quando se abre o prazo para pagamento voluntário, o contribuinte ele não efetua esse pagamento e não impugna também na via administrativa nem na via judicial e esgota aquele prazo, o que acontece? O fisco ele poderá pegar o nome do contribuinte e inscrever no cadastro de inadimplentes. Sendo assim, quando o contribuinte acessar o site da Receita Federal e digitar o seu CPF ou CNPJ,
o que vai aparecer lá? Que ele está em débito perante a vara da Fazenda Pública. E, com essa inscrição, o fisco ele terá acesso a uma certidão positiva de débitos fiscais. E com essa certidão, o fisco munido dela, ele poderá aí instaurar uma execução fiscal em face do devedor. Essa certidão é positiva, quer dizer, positiva porque existe ainda uma dívida, não é isso? Impede que o contribuinte faça o quê? O contribuinte pessoa física e o contribuinte empresário. O que impede que ele faça? O que podemos deixar aqui como exemplo, contribuinte pessoa física, ele pode sofrer limitações, por exemplo, de não poder realizar concurso público. Já a pessoa jurídica sofre várias limitações também, por exemplo, de não conseguir efetuar algumas transações bancárias. Muito interessante. E o poder público, como o senhor disse, munido dessa certidão, pode entrar com uma execução fiscal, que é o processo de cobrança do imposto. Existe um prazo a partir do momento que o poder público tem essa certidão para que ele possa instaurar a execução fiscal? Positivo. Existe um prazo após esgotar aquele prazo do pagamento voluntário, onde o contribuinte não pagou o tributo. No dia seguinte começa a correr uma linha do tempo que é de 5 anos. Se dentro desses 5 anos o poder público não entrou com a execução fiscal, o que vai acontecer? Ocorre a prescrição e assim o contribuinte ele é liberado daquele débito. Então, o que é prescrição para o nosso telespectador entender melhor? A prescrição é a perca do prazo por parte do poder público. É porque o poder público ele pode mover essa execução fiscal contra o contribuinte, mas ela deve ser dentro de um prazo. Qual prazo? Prazo de 5 anos. Então, a perda desse prazo, se o poder público não ingressa em juízo contra o contribuinte devedor dentro desses 5 anos, o que acontece? Perda do prazo. E essa perda do prazo é chamada de prescrição. E se o poder público efetuar a cobrança após o prazo prescricional, o contribuinte ele pode se negar a pagar? Sim, o contribuinte ele pode se negar a pagar por causa da prescrição. Como o senhor disse, aconteceu a prescrição, nós estamos num exemplo. Aconteceu a prescrição, o poder público executou o contribuinte e o contribuinte não se deu conta de que tinha acontecido o prazo prescricional, de que tinham passado 5 anos. Ele vai lá e efetua o pagamento. O poder público tem que devolver esse dinheiro ou simplesmente o contribuinte perdeu esse valor? Olha, diferente do que acontece no cível, que é aquele débito com a lojinha no direito do consumidor, aqui no tributário, quando o contribuinte ele paga um débito que já estava prescrito, o que acontece? O contribuinte ele tem direito a pegar de volta tudo aquilo que ele pagou, porque ele pagou um débito que estava prescrito. E a prescrição, ela extingue a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, ele pagou uma dívida que não existia. Exatamente, que já estava totalmente extinta. Então pode sim fazer a repetição do indébito, que é pegar de volta e com correção monetária. Juros e correção monetária ou somente correção? Somente correção. Doutor, existe uma questão que está sendo discutida pelo STJ, que é o marco inicial do prazo da prescrição. Alguns entendem que é da ciência do ato ilícito pela Fazenda e outros entendem que é do ato do ilícito. Eu quero saber o que o senhor pensa a respeito disso, porém, daqui a pouquinho, porque nós precisamos agora fazer uma parada para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta com o Dr. Gerson de Souza e ele vai agora dar o posicionamento dele a respeito de uma discussão do STJ. Estamos falando da questão que envolve o marco inicial da prescrição na execução fiscal. Doutor, pois bem, qual o seu entendimento? Olha, como advogado, é importante destacar que é a partir do ato. Qual ato? Do não pagamento daquele débito. Porque se os 5 anos começassem a contar a partir da ciência, imagina aí
que poderia se ter uma ilimitação desse prazo, porque se a ciência viesse a se dar daqui a 30, 40 anos, a partir dali que se daria a contagem dos 5 anos, então isso poderia perdurar por uma linha infinita do tempo. E os processos durariam muito mais tempo do que já duram, né? Com certeza, com certeza. E dentro da prescrição, o que é a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente, ela é diferente. Imagina-se que o poder público ele ingressou com a execução fiscal dentro daquele prazo de 5 anos, ou seja, não aconteceu a prescrição. Tá tudo certo. Agora, dentro da execução fiscal, quando o juiz recebe a inicial, que vem por parte da Fazenda Pública, o juiz ele vai proferir um despacho, mandando citar o devedor, para que esse devedor ele possa garantir o juízo ou produzir sua defesa dentro dessa ação judicial. Acontece que muitas vezes esse devedor ele não é encontrado. Ou ainda, encontrando aquele devedor, ele não possui bens para garantir o juízo, ou seja, ele não tem bens sobre os quais possa recair uma penhora de bens. Quando acontecer uma ou outra situação, não achando o devedor, ou encontrando não houver bens sobre os quais recai uma penhora, o que vai acontecer? O juiz ele profere um novo despacho. Em qual sentido? Suspendendo o andamento dos autos. E essa suspensão se dá por um período de até 1 ano. Se dentro desse 1 ano a situação permanecer a mesma, ou seja, o devedor não é encontrado, E também não tem bens, né? também não tem bens. O que vai acontecer? Dentre 1 ano, o processo continua suspenso. Completou o ano, o juiz ele profere agora um outro despacho. Para que serve esse outro despacho? O processo ele vai para o arquivo. E ali no arquivo, o processo ele fica até 5 anos. Se completados esses 5 anos sem que tenha encontrado o devedor ou não tenha encontrado os bens sobre os quais recai uma penhora, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto. Pela prescrição intercorrente. Ou seja, o contribuinte ele pode deixar de pagar um tributo através da prescrição normal lá atrás e através da prescrição intercorrente. Positivo. E se pagou sem saber, o que acontece? Repetição do indébito. Doutor, quando o contribuinte não efetuou o pagamento, no caso, vou dar um exemplo, o IPTU, IPVA, ele não paga o tributo na data certa. Mas aí 2 anos ele lembra, daqui a 2 anos ele lembra que ele não pagou. Ele vai pagar aquele tributo com alguns acréscimos. Quais são esses acréscimos? Olha, nós temos o montante principal, que é o valor originário daquela tributação. Sobre esse montante aqui vai incidir a correção monetária, vai incidir também a incidência de juros. Mas ao lado desse montante que cresceu por conta da correção e dos juros, vai ter também um outro montante que surge, que é a multa tributária. Então vai ter cumulativamente o montante originário que cresceu e vai ter também a figura da multa. E aumenta em quanto? Se uma dívida, vamos supor, uma dívida de R$150 originária, com esses acréscimos, vai para quanto mais ou menos, pela sua experiência? Aí vai depender de cada legislação, de acordo com a espécie tributária. Tem impostos, por exemplo, que são dos municípios, ISS, IPTU, ITBI, outros são dos estados, ITCMD, ICMS. Então, assim, varia de acordo com cada legislação, porque cada legislação de cada ente federado, municípios, estados, União e Distrito Federal, irá regulamentar nesse sentido. Então, o importante é que paguemos os nossos impostos em dia para que possamos não sofrer esses acréscimos, não é isso, doutor? Sim, é importante pagar em dia. Inclusive, se o contribuinte ele não tem condições de pagar, existe a figura do parcelamento, que ele pode parcelar. Inclusive, se a certidão ela já está positiva, se ele já está no cadastro de inadimplentes, o que pode acontecer se ele parcelou? Ele consegue reverter aquela certidão e não ter mais aquelas limitações impostas. Doutor, muito obrigada pelas informações e eu tenho certeza que o nosso contribuinte telespectador vai ficar atento ao prazo prescricional e ao pagamento em dia dos tributos. Foi um prazer estar aqui.
E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Mas antes eu quero agradecer aos meus parceiros, a loja Regina Pagani, que me veste hoje, e a Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E se você quer dar uma olhadinha nos nossos outros programas, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. Até a próxima semana. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.